Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 12. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Estamos nos itens 11 a 16. Item 11. Instruções dos Espíritos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime, aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Adolfo, Bispo de Argel, Marmende, 1861. No item 12, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema! No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, responderei com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as suas mãos tintas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então estamos falando aí de duelo. Mas hoje existe o duelo íntimo. Pessoas que lutam contra si mesmo. Pessoas
que lhe falta o entendimento do Evangelho, que lhe falta a luz do Evangelho e luta contra si mesmo, até se suicida, como disse no texto. Pessoas que lutam contra o seu próximo por conta do tom de pele, por conta da orientação sexual, por conta da doutrina que segue, por conta da maneira que se veste, tudo isso passa a ser um duelo. Ofender alguém só porque é diferente, agredir alguém só porque professa uma fé diferente ou pensa de maneira diferente, é o nosso duelo de hoje em dia. Então devemos sim fugir desse tipo de duelo, desse tipo de ofensa ao próximo. E como a gente viu no final aqui de Santo Agostinho, devemos sempre amar o próximo, amar o nosso irmão. Continuando no item 13. O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se vistes dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova. Então aí também é um tipo de duelo, se submeter a uma prova e aquele que conseguir suportar melhor é o vencedor. Não existe aí nenhum mérito na razão de vencer por suportar. Existem pessoas que treinam para isso. Continuando, qualificareis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. E nessa época infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juiz de Deus indica a fé ingênua. É verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não é raro, é o ofendido que sucumbe. Então, normalmente, o ofendido era que acabava sofrendo. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando sereis submetidos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens. É que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta horror ao mal, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. O espírito protetor, Bordeaux, 1861. No item 14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refletir um pouco, por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensivamente, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristão. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não. É exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo e, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio. Nada mais restará, pois não a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos, se é o ofendido que sucumbe, onde existe a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, os duelos e das guerras, que são os duelos do povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. No item 15. O homem do mundo, o homem venturoso que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira,
joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem os desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, a uma classe mais culta. Uma mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação dispõe ele sempre de tempo para refletir. O duelo remanescente dos tempos de barbárie em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Novamente, Agostinho, Bordeaux, 1861. E para encerrar, uma nota no item 16, os duelos se vão tornando cada vez mais raros e se, de tempo a tempo, alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esse último vestígio da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, só para a gente encerrar, duelo nunca. Mesmo que seja um duelo de palavras, nunca. Evitar todo tipo de contenda. Porque aquele, como diz aqui o texto, aquele que sabe que vai duelar sempre se prepara para isso. E quem ganha nunca é o que realmente deveria ganhar. Encerramos aqui o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, pela minha família, pelos meus amigos e pelo ar que respiro, e pelos dons que me destes. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe sempre.